Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa segunda aula e a aula de hoje vai ser sobre a psicologia no Império Romano e também na Idade Média. Vamos lá então? A gente falou na última aula a respeito da psicologia na Grécia Antiga, né? A gente falou a respeito dos filósofos pré-socráticos, a gente falou também de Sócrates, do próprio Sócrates, de Platão, de Aristóteles e o quanto esses filósofos influenciaram a psicologia e desenvolveram o pensamento psicológico, obviamente não enquanto ciência, mas enquanto filosofia. Isso foi muito importante para o desenvolvimento muito posterior, né, da psicologia enquanto ciência. Então hoje a gente vai começar falando a respeito da psicologia no Império Romano. E no Império Romano a psicologia basicamente está relacionada com o pensamento religioso. Não porque os romanos eram religiosos do ponto de vista do cristianismo, mas porque conviveu ao lado do cristianismo o tempo inteiro, até o momento em que o Império Romano se declara cristão, já mais para o final do Império. Nós vemos que a partir do momento que há a queda do Império Greco-Macedônico, o Império anterior, há a ascensão, a subida do Império Romano. E o Império Romano foi muito importante para o desenvolvimento daquela época, porém ele não criou tantas coisas em termos de filosofia como a Grécia Antiga criou. A gente não tem tantas informações a respeito da psicologia. O que a gente vai ter mais é dentro do cristianismo. É importante dizer que o Império Romano surgiu em 27 a.C., logo após a queda do Império Greco-Macedônico. E a partir disso, ele cresce e se desenvolve muito, logo às vésperas da Era Cristã. Por que as vésperas da Era Cristã? Porque o cristianismo surgiria logo depois. Basicamente, o ano zero, o ano que marca o nascimento de Jesus Cristo, até o ano 33, mais ou menos o ano da morte de Jesus Cristo, seria o período ali de surgimento do cristianismo de fato, né, a partir do ano 33 com a morte e, segundo o cristianismo, a ressurreição de Cristo. Então esse é o momento de ascensão do cristianismo no mundo, ao mesmo tempo que o Império Romano também está subindo. E obviamente eles entram em choque, o cristianismo e o Império Romano entram em choque, tanto que a gente viu coisas horríveis que aconteceram com os cristãos logo no início dessa era. Nós vemos o quanto o cristianismo também influenciou o Império Romano, porque depois de um certo tempo o Império Romano acaba se declarando cristão, exatamente pelo fato de que o cristianismo toma conta do mundo inteiro a ponto do próprio Império Romano não conseguir mais vencê-los, né? Mas acaba se juntando a eles. E a gente vê que esse desenvolvimento influencia também a psicologia, porque o primeiro relato que a gente vai ter dentro do Império Romano de algo mais próximo da psicologia é com um religioso, é com Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Esse religioso, esse importante membro do clero da época, fez com que a filosofia fosse discutida nos meios religiosos. Ele trouxe Platão para o centro da discussão. Eles estavam vivendo um período já de queda do Império Romano. O Império Romano que nasce em 27 a.C. e vai sucumbir mais ou menos 400 depois de Cristo. Então, Santo Agostinho está bem dentro desse período de queda do Império Romano. Então era um momento de transição, um momento de muitas batalhas, um momento muito difícil. E a igreja estava se fortalecendo cada vez mais. A igreja já tinha tomado conta, né, do mundo, já estava se espalhando pelo mundo da época e foi um importante centro de discussão de ideias. E ali, Santo Agostinho fez a sua filosofia, na qual ele trazia ideias de Platão para sustentar os seus argumentos. E de Platão ele trouxe a ideia de que corpo e alma são entidades diferentes, substâncias diferentes. Tanto que Santo Agostinho falou muito a respeito da pecaminosidade do corpo, algo um pouco diferente de Platão, né? Até porque ele dava a versão religiosa para a filosofia que ele produzia, enquanto Platão dava uma versão bastante mitológica, inclusive, a respeito daquilo que ele produzia. E no caso de Santo Agostinho, ele falou que corpo e alma são separados e falava, diferente de Platão, que a alma não era somente a sede da razão. A alma não era somente o lugar onde a razão estava, ali na cabeça, mas a alma era a prova da manifestação de Deus no homem. Então ele trouxe para o lado da igreja a sua forma de pensar. E também a alma era o elemento que ligava o homem a Deus. Isso foi muito importante, porque a partir de Santo Agostinho, a ideia de alma se desprende um pouco daquela ideia da filosofia grega, que era uma ideia de que a alma era a psique, era a mente, era a razão, era a consciência, era o raciocínio. E passa a ter uma conotação bastante religiosa. Tanto que até os dias de hoje, para muitas pessoas, quando a gente fala de alma, elas logo associam com a versão ou com a visão religiosa do termo, achando que alma
é aquilo que vai para Deus. Por exemplo, foi Santo Agostinho que trouxe essa ideia de alma enquanto uma entidade mais no campo religioso, até porque ele era um religioso, e isso foi muito importante para o desenvolvimento da igreja e também para que a psicologia tivesse um pouquinho mais de avanço, porque por mais que ela era discutida do ponto de vista religioso e filosófico, ela ainda assim era discutida, muito melhor do que naquele ato, naquele gap, naquele espaço que houve entre a Grécia Antiga e o surgimento do próprio Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho foi muito importante para o desenvolvimento dessas concepções, falando a respeito do quanto o pensamento humano era importante, apesar, obviamente, de ter trazido para o lado da igreja, né? Falado que era a prova da manifestação de Deus no homem. E na Idade Média? O que acontece na Idade Média? Durante a Idade Média, ali do século V ao século XV, mais ou menos, né? Um período após a queda do Império Romano, a gente vê que há quase um silêncio em termos do desenvolvimento da filosofia de uma maneira mais aprofundada. A Idade Média é considerada o período das trevas, todavia essa versão não é muito compatível com o que a Idade Média criou, porque essa versão é a versão da Idade Moderna, que queria combater tudo o que a Idade Média havia produzido. Então é meio perigoso a gente achar que a Idade Média só teve coisa ruim. Não foi assim. A Idade Média produziu coisas muito importantes, inclusive o surgimento das universidades ocorre dentro da Idade Média. A gente nunca pode se esquecer disso. A Idade Média, portanto, desenvolveu muitos aspectos para que depois a gente tivesse um avanço. No entanto, no caso da psicologia, realmente houve um silêncio. A gente tem Santo Agostinho ali por volta de 400 depois de Cristo, e a gente só vai ter um outro pensador ligado à área da psicologia, também religioso, que é São Tomás de Aquino, quase 1000 anos depois. São Tomás de Aquino viveu entre 1225 e 1274 depois de Cristo. Ou seja, ele já estava mais para o final da Idade Média. A Idade Média termina ali no século XV, mais ou menos nos anos 1400, 1400 e pouquinho. Então, ele já estava vivendo um momento de queda dos princípios que regiam a Idade Média. Algumas coisas já começavam a anunciar, ali para os anos 1200 mais ou menos, que o sistema feudal, por exemplo, que era o sistema econômico da Idade Média, já estava em crise. Além disso, a igreja também estava em crise. A igreja que havia arrecadado muito durante o período da Idade Média, porque a igreja cresceu demais, exatamente pelo fato da igreja ter poder de Estado na Idade Média, né? A igreja não era somente uma força religiosa, se transformou numa força política, cresceu muito. Todavia, começavam a surgir as primeiras vozes contrárias, as primeiras pessoas já questionando alguns princípios da igreja, já questionando os pensamentos estabelecidos, os dogmas religiosos, e isso era fruto do desenvolvimento de novas formas de pensar. Surgiam novas classes sociais, os comerciantes já começavam a produzir os seus primeiros frutos ali nos burgos, né, que surgiam lá por volta dos anos 1200. A gente já tem o início, uma preparação para um capitalismo que viria depois. Então, o mundo começava a girar. Aquelas ideias estáticas, dogmáticas, já estavam começando a incomodar muita gente. É por isso que São Tomás de Aquino vive exatamente nesse período e tenta resgatar para a igreja o pensamento humano. Ou seja, tenta mostrar para as pessoas que a igreja ainda detém o poder sobre o pensamento humano. E ele fez isso, obviamente, não de maneira planejada, pensada, mas ele fez isso porque o momento levava ele a agir e a pensar assim. Mas trouxe também todo o conhecimento a respeito da alma, da psique, para o lado religioso, até porque São Tomás de Aquino era um religioso da época. E o que São Tomás de Aquino fez, então, de importante para a nossa ciência? Ele trouxe algumas ideias de Aristóteles. Ele foi buscar lá em Aristóteles alguns conceitos, como por exemplo o conceito de essência e existência. Aristóteles dizia que o homem, na sua essência, busca a perfeição através da existência. O que ele queria dizer com isso? Aristóteles queria dizer que todos nós, em essência, buscamos a perfeição no nosso dia a dia. Todos nós queremos nos aprimorar, todos nós queremos ser melhores naquilo que nós fazemos. E isso era típico da sociedade grega que ele viveu, que Aristóteles viveu, né? Todo mundo querendo dar o melhor de si para fazer aquela sociedade prosperar. Então ele pensava dessa maneira, que o homem, na sua essência, busca a perfeição através da sua própria existência. A sua existência ocorre exatamente para que o homem busque a perfeição. Com esse conceito em mãos, o que São Tomás de Aquino fez? Ele pegou esse conceito e ampliou e trouxe para o lado da igreja. Ele disse que o homem, na sua essência, busca a perfeição através da sua existência, mas quem é o ser perfeito para a igreja, para a visão religiosa? Para pensar. É Deus. Segundo a visão do cristianismo, Deus é o ser perfeito. Então, quando o homem busca a sua perfeição,
Na verdade, ele está buscando o quê? Ele está buscando a Deus. Para São Tomás de Aquino, quando o homem busca a perfeição, ele busca a Deus. Então, todas aquelas pessoas que queriam dar o melhor de si, fazer o melhor, não deveriam se insurgir contra a igreja. Pelo contrário, deveriam buscar a Deus. Essa foi a ideia que fez com que ele tentasse trazer de volta para a igreja o poder e o monopólio sobre o pensamento humano. Ele acabava dizendo que a razão devia levar o homem a Deus. Exatamente porque aquela época em que ele viveu era uma época em que a razão já começava a querer surgir. O racionalismo, que foi tão importante lá na frente no desenvolvimento da era moderna, já começava a ter os seus primeiros frutos ali, ainda dentro da Idade Média, a partir dos anos 1200 e alguma coisa. Eram as bases do racionalismo surgindo ali dentro. Então, quando São Tomás de Aquino fala que Deus é o ser perfeito e que a razão do homem deve levá-lo a Deus, ele está trazendo para a igreja um monopólio sobre o pensamento humano novamente. Ele está tentando não deixar que a razão humana escape para fora do círculo de controle da igreja. A igreja monopolizava tudo, lembrando que até as missas eram rezadas em latim, lembrando também que a Bíblia não era espalhada para todo mundo ler, somente a igreja tinha autorização, membros do clero tinham autorização para ler a Bíblia, a igreja dominava o pensamento humano, os reis, para exercerem, o seu reinado em geral, contavam com o aval da igreja, os papas muitas vezes iam lá dar a sua bênção para que o rei pudesse governar. Então isso foi muito importante para que o pensamento humano fosse retomado para a igreja e para que as vozes dissonantes, para que aquelas vozes que estavam se levantando contra se acalmassem. Mas isso, obviamente, a gente sabe que durou um curto espaço de tempo, porque o mundo virou de ponta cabeça na Renascença, que é o próximo item que a gente vai falar na próxima aula. Tá certo, gente? Muito obrigado então e a gente se vê numa próxima.